Bem-vindos a Paris, a Cidade Luz, onde cada esquina exala história, arte e cultura. Nesse episódio, vamos experimentar coisas típicas da França. E aqui está, uma baguete francesa. Vamos explorar algumas das atrações turísticas imperdíveis que essa metrópole encantadora tem a oferecer. Da Torre Eiffel. Esse é um lugar meio assim escondido para tirar fotos da Torre Eiffel. Muitos turistas não vêm aqui. Ao icônico Museu do Louvre, o maior museu do mundo. Construído no século XII como uma prisão medieval, em 1793 virou um museu. Onde obras-primas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo aguardam sua admiração. Venha comigo conhecer Paris. Le matin balaye toutes les poussières. C'est moi, longue vie pour nous rappeler que c'est... Acordo em um novo dia em Paris com a determinação de me sentir um pouco parisiense. De experimentar a cidade não apenas como um visitante, mas como um local. Quero sentir a essência de Paris em cada esquina. Eu acordei com o desejo de comer uma baguete francesa. Até agora não conheci ou comi uma baguete francesa, que é uma das tradições da França. Vamos ver se eu acho uma por aqui. Um lugar que vende uma baguete. Caminho pelas ruas de Le Marais em busca da dita cuja baguete, com esperança de não ter que caminhar muito, pois tenho um longo dia à minha frente de muitas caminhadas pela Cidade Luz. Do lado de casa achei um lugar que vende uma baguete. Vamos comprar. E uma padariazinha bem na esquina de casa salvou o dia. E se tem gente dentro formando uma fila, é porque seus produtos devem ser bons. Afinal, ninguém fica em fila para comprar pão ruim. E aqui está, uma baguete francesa. Vou poder finalmente experimentar esse pão francês. Parece um filãozinho, mais grande. Após consumir e saborear um pão francês comprido, caí na realidade de que sou um turista. E como tal, tenho que primeiro conhecer as atrações locais. Então vamos começar por onde todo visitante deve ir. Os pontos turísticos que fazem de Paris um destino imperdível. O primeiro lugar a se conhecer em Paris só podia ser o que é talvez o símbolo francês mais conhecido, a Torre Eiffel. Erguendo-se majestosa sobre a cidade e à beira do rio Siena, essa estrutura icônica não é apenas um marco arquitetônico, mas um testemunho do espírito inovador e da grandiosidade da França. So just watch your stuff, guys. Watch each other's stuff, because there's a lot of pickpockets here. Oh, really? Yeah. Francisco e sua esposa Catarina também vieram para Paris. O casal chileno, que também mora em Los Angeles, está na cidade apenas por um dia. Talvez o símbolo mais icônico aqui de Paris, a Torre Eiffel. Ela foi construída para a Feira Universal de 1889 por Gustave Eiffel. A intenção não era de fazer uma torre permanente, mas um monumento temporário. Mas até hoje ela existe. Ainda bem. A sua estrutura de ferro de 324 metros de altura oferece vistas panorâmicas de Paris e atrai milhões de visitantes anualmente, sendo um símbolo mundialmente reconhecido da França e da engenhosidade humana. Na minha opinião, a melhor visão da Torre Eiffel é aqui, no Place du Trocadéro, situado no lado norte do rio Sena,
diretamente em frente à Torre Eiffel, no 16º arrondissement. Este é um local essencial para se visitar. Isso se você não se incomodar em dividi-lo com milhares de outros turistas. E se por acaso você preferir um lugar menos disputado por um bando de fotógrafos amadores, a apenas algumas ruas da plataforma do Trocadéro está a pequena, mas encantadora Avenue de Camões. Essa rua é simplesmente perfeita para fotos e, por estar ligeiramente elevada em uma colina, oferece uma excelente vista da torre. Muita gente não sabe, esse é um lugar meio assim escondido para tirar fotos da Torre Eiffel. Muitos turistas não vêm aqui. É um lugar bem legal. Mesmo assim, tem bastante gente. E há muitos outros lugares ao redor da Torre Eiffel para tirar aquela fotografia épica. Mas isso ficará para a próxima viagem. E você que já conhece Paris, qual é o seu lugar favorito para tirar fotos da torre? Com a visita à Torre Eiffel concluída, aproveitamos o eficiente transporte público. Uma verdadeira maravilha para mim, que moro em Los Angeles, onde o transporte público é uma porcaria. E pegamos o metrô para o nosso próximo destino. O transporte público aqui em Paris é fabuloso, tão bom quanto o de Londres. Não sei qual é o melhor, mas você pode ir em qualquer lugar, de trem ou de ônibus. Ao sair do metrô, somos recebidos por um músico de rua com seu violino, tocando a pequena serenata noturna de Mozart. Sua melodia clássica ecoa pelos túneis do metrô parisiense, acariciando meus ouvidos e criando uma atmosfera agradável. E, infelizmente para o músico, vou ficar devendo aquela gorjetinha pela sua interpretação, pois nunca ando com dinheiro no bolso. Eu sou um daqueles que paga tudo com cartão. Após percorrer o longo túnel do metrô, onde fomos presenteados com música ao vivo, convenientemente nos encontramos diretamente dentro do maior museu do mundo, o Musée du Louvre, outro ponto turístico imperdível de Paris. Eu acabei de pagar 1,50 euros para poder usar banheiro nesse shopping aqui. E nem deu para dar uma cagada. Para dar uma cagada é extra. Neste shopping center do Musée du Louvre, chamado Le Carrousel du Louvre, caminho entre franceses elegantes e turistas curiosos. As lojas de luxo e as boutiques exclusivas se misturam com os pequenos cafés e restaurantes charmosos. Ah, e tem esse cara aqui, ó. E como sempre, Starbucks. Em Paris também. Não só nos Estados Unidos inteiro, como no mundo inteiro. E na França inteira. E dando uma checada aqui no Starbucks do Museu du Louvre, confesso que é bem mais charmoso do que os de Los Angeles. Eu não frequento o Starbucks nos Estados Unidos, não é aqui que vou frequentar. Só estou dando uma olhadinha para ver como é que é. Aqui no subsolo do museu, onde tem a entrada para o museu e o shopping center, tem a parte de baixo da pirâmide, que fica lá fora. O Museu do Louvre abriga uma vasta coleção de obras de arte e antiguidades, incluindo o famoso quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, atraindo milhões de visitantes anualmente e representando um tesouro cultural inestimável. E aqui está a entrada do Museu do Louvre.
fila enorme. Acho que você entra na fila com 15 anos de idade e sai de lá 20 anos de idade. Demora 5 anos só para entrar dentro do museu. E algo comum aqui na Europa é ver soldados do exército fazendo a segurança dos pontos turísticos devido ao risco do terrorismo. Nossa, você viu ali a polícia ou o serviço militar? Os caras andam com metralhadora na mão aqui. Os caras levam sério aqui a segurança. Após explorar o subsolo do museu, onde há aquele shopping maneiro e a entrada do museu, que custa 22 € para entrar, além de um bom tempo esperando na fila, chega o momento de enfrentar a chuva e descobrir o lado de fora. Claro que não há nada mais autêntico do que sentir a cidade sob todas as condições climáticas. Mas tinha que chover justo durante a minha visita. Talvez seja a forma de Paris nos mostrar a sua verdadeira essência, em vez da ilusão romântica que costumamos a ter dela. Debaixo dessa chuva chata, eu estou no Museu do Louvre, construído no século XII como uma prisão medieval. No século XVI, se transformou num palácio real. Em 1793, virou um museu. E hoje em dia, ainda é museu. E este vasto museu está dividido em 8 departamentos. E cada um desses departamentos oferece uma visão profunda e abrangente das diferentes civilizações e períodos históricos. Devido ao seu tamanho colossal e à riqueza de suas coleções, estima-se que para ver todas as obras de artes expostas, um visitante precisaria de aproximadamente 100 dias, considerando uma média de 30 segundos por obra, e isso sem contar as pausas para descanso ou alimentação. No próximo episódio, continuaremos nossa aventura pela encantadora Paris e exploraremos mais atrações imperdíveis dessa cidade fascinante. As construções da Catedral de Notre-Dame começou em 1163. Visitaremos a icônica Catedral de Notre-Dame, uma joia da arquitetura gótica. Sacré-Cœur, uma basílica construída no século XIX para homenagear os mortos da Guerra Franco-Prussiana. E a deslumbrante Basílica de Sacré-Cœur, localizada no vibrante bairro de Montmartre, além de outros locais históricos que contam a rica história e cultura de Paris. Não perca esta oportunidade de conhecer mais sobre a Cidade Luz. Até lá!